Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço de discussão dos temas mais relevantes no momento para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Martins. Na pauta, os ataques ao movimento sindical nos dois últimos governos e os desafios para a reestruturação dos sindicatos. João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu me sinto muito à vontade aqui nessa conversa e que para mim é uma reflexão junto a você, né? João, a pandemia de Covid atrapalhou muito o movimento sindical, né? Nós também tivemos dois governos que foram extremamente antissindicais. Como é que o sindicato, o Sindicep, passou por tudo isso? Primeiro, né, falar sobre o golpe para a gente é uma triste história que nós temos que contar e recontar, para que o movimento sinta exatamente o que é os governos que não têm identidade com os trabalhadores, né? E contar exatamente o que os trabalhadores, enquanto força, enquanto luta, podem fazer, mesmo muitas vezes não tendo consciência disso, né? E o papel do sindicato, e nesse caso o Sindicep, é fundamental nesse processo, porque em 2016, é claro, é muito evidenciado que nós tivemos um golpe, né, de uma pessoa que foi eleita pelo movimento social, pela classe trabalhadora, pela população brasileira, então legitimamente eleita, mas foi retirada à força, né, por conta de não atender os interesses do grande empresariado, não só brasileiro, como internacional, credores, etc., né, do qual ela não compartilhava, né, com esses interesses. E no momento em que nós podíamos ter avançado bastante, né, isso daí teve um refluxo em relação a direitos trabalhistas, né, e direitos da cidadania que são direitos constitucionais, e nós só conseguimos nesse momento fazer um trabalho de resistência, né? Porque foi golpeado não somente a representação nossa política enquanto governo, como também os trabalhadores. Muitos direitos nesse período foram retirados da classe trabalhadora, né? Com as reformas que vieram, né? Tanto a reforma previdenciária como trabalhista, elas vieram sufocar os direitos dos trabalhadores. Mas houve resistência, sim. Seria muito pior se os trabalhadores não tivessem resistido. E o Sindicep estava no meio dessa luta o tempo todo, né? E a pandemia, obviamente, ela veio também, ela veio como um retrocesso em relação ao movimento, porque no momento que devíamos estar desenvolvendo lutas, né? Lutas coletivas, a pandemia como doença, ela fez com que nós pudéssemos nos isolar. Mas tem um lado bom dessa história, né? O meio tecnológico nos permitiu, né, construir formas alternativas de nos comunicarmos e darmos uma resposta também, não ficamos parados, né? E foi um período que, para os sindicatos, também foi um período de recuo, porque perdemos muitos companheiros, a população perdeu mais de 700 mil pessoas, né? Isso daí para a gente é extremamente desastroso, né? Porque houve, por parte da responsabilidade de um governo, na verdade irresponsável, que não tomou as medidas necessárias, mas mesmo assim conseguimos resistir. A palavra é resistência, que é uma palavra-chave, né? Estamos aqui para contar essa história, né? João, boa parte dos brasileiros se envolveu diretamente, né, nesse processo eleitoral, né? Os sindicalistas também se mobilizaram? Sim, sem dúvida. Se nós não tivéssemos tido a mobilização através dos sindicatos obviamente que são progressistas, que entendem exatamente os interesses de uma sociedade que precisa participar, precisa dividir as suas riquezas, né? E os trabalhadores precisam ter mais direitos como forma de garantias, né? Enquanto cidadãos, né? E
nós seríamos encurralados para uma sociedade completamente acéfala, que não representa uma reação, né? Que não tem aspiração democrática, não tem os seus interesses ampliados, né? Então, quando o sindicato faz esse movimento, reage, então tudo isso daí é uma combinação de forças, né? E que muitas vezes a gente não entende, porque dentro de uma sociedade esse movimento é fundamental para garantir que a democracia sobreviva, né? E nesse aspecto a gente não está falando de uma democracia ainda plena, né? A gente está falando de uma democracia que está exatamente se construindo, né? E ela é muito nova no Brasil, principalmente se a gente observar a história e os golpes que nós tivemos. Mas todos os golpes no Brasil, quem estuda, quem busca a reflexão histórica, vai ver que os trabalhadores reagiram a todas elas e deram uma resposta no sentido de avanços. Bom, os trabalhadores acabaram, né, ficando representados no governo federal com a eleição do Lula. Mas, e no Congresso? Como é que como é que ficou essa relação para os trabalhadores? É meio complicado e complexo, porque nós temos ainda um Congresso, na sua maioria, um Congresso fisiologista, né? A gente pode reparar os números, né? O próprio partido, praticamente um partido conservador de direita, como o PL, que tinha na sua base, né, antes da eleição, tinha 76 deputados, hoje ampliou para 90 e poucos, eu não sei exatamente o número, 99, acredito, né? Então, isso daí é expressivamente dizendo para a gente qual a qualidade desses parlamentares. Parlamentares que são orientados através de emendas que eles têm maior interesse, né? Porque são emendas do seu interesse em relação a todo um projeto que não é um projeto de participação social, aonde inclui os trabalhadores, né? E outros interesses de cargos, etc. e tal. Mas isso daí se fragmenta um pouco, porque se tivesse tido a eleição do Bolsonaro, obviamente a gente teria a garantia que todos esses projetos deles estariam aprovados, né? E eles ficariam exatamente na sua fidelidade com esse governo. Mas isso daí não se consolidou. Quando a gente tem um governo popular como Lula, né? Obviamente eles arribam para outros lugares na tentativa de se rearticularem suas forças de direita, mas numa perspectiva de negociação, né? Então é uma situação difícil para o governo Lula, e nesse aspecto aí nós temos que entender que é um governo que tem essa característica marcante, né, de cunho popular, que entende movimento social, entende sindicalismo, foi de sindicato, porém nesse momento é governo, né, e nós somos sindicato, nós somos trabalhadores. E temos que fazer a nossa força estar acontecendo. Temos que fazer a pressão necessária junto ao Congresso, junto ao Poder Executivo, junto ao Judiciário, que é mais complicado, né? Mas mesmo assim, enquanto movimento de trabalhadores, a gente tem que estar atento a todas essas mudanças que vieram, algumas boas, algumas não tão boas, mas que nós devemos trabalhá-las, né, nesse sentido. João, o governo Temer foi muito ruim para os sindicatos. E o governo Bolsonaro, pior ainda. Com o novo governo, já fez alguma sinalização de socorro ao movimento sindical? Porque nós fomos muito atrapalhados pelo governo. Sem dúvida. Nós temos certeza que não seria um governo onde nós teríamos todas as nossas propostas e projetos aprovados, até porque nós sabemos exatamente da nossa origem, da nossa história, como é essa formatação a nível de parlamento. Então nós não somos ingênuos nem inocentes nessa história. Mas algumas sinalizações já foram dadas para a gente, e de caráter muito positivo, né? Positivo no sentido de permitir
que os trabalhadores tenham a oportunidade de fala, tenham a oportunidade de levar suas reflexões, levar exatamente aquilo que perderam durante muito tempo. Então, esse caminho é uma mesa de negociação, onde a gente entende que o governo, na abertura dessa mesa, já colocou 10 ministros de Estado. Isso daí, de qualquer maneira, é um prestígio para a classe trabalhadora, não que represente, né, já um sentimento de resposta a todas as nossas ansiedades e reivindicações, né? Nós sabemos disso, mas já é uma sinalização no sentido de nos dizer, nós queremos ouvi-los, né? Eu acho que vão ter muitos momentos tensos, nós sabemos das limitações orçamentárias e que esse governo trabalha com um orçamento que não foi ele que construiu, né, essa peça, porém, né, nós nos sentimos, nesse momento, pelo menos, não é confortável, mas nos sentimos que há, por parte do governo, uma cautela de nos olhar, de nos atender, de entender que há muitas perdas nesse caminho. Os trabalhadores, né, a gente tem ouvido, eles já ficam muito ansiosos, né, com essa perspectiva da mesa de negociação. Agora, claro, o nosso, eu acho, o grande objetivo já foi cumprido, que é pelo menos reabrir, né, porque estavam 7 anos sem nenhuma negociação com o governo. Mas, para além disso, os sindicatos foram muito massacrados na sua forma de sustentação mesmo. A sustentação financeira dos sindicatos foi atacada pelos governos. E em relação a isso, existe alguma perspectiva de ajuda, de reverter? Eu acho que é uma questão que nós temos que conversar, né? O governo não pode chegar com propostas, até porque quando se fala em sindicato, a gente vê muitos trabalhadores, mas o Sindicato do Brasil, né, hoje tem uma totalidade de 16 mil sindicatos. E dentro desse quadro de 16 mil sindicatos, nós temos 11 mil que representam os trabalhadores. Mas temos 5 mil que representam os empresários, os patrões. Então a gente não pode ver as coisas que numa floresta tudo é verde, né? Nós temos que ver as nuances das cores que aparecem, né? E isso daí é muito complexo. Nesse aspecto, ontem mesmo nós vimos que o governo está sensível já à proposta de trabalhadores relativo, né, a essa questão do licenciamento dos dirigentes, né? Porque hoje, quando nós somos licenciados para esses cargos de gestão sindical, o sindicato é que tem que pagar e o custo é muito alto para o sindicato, né? E são muito poucos os trabalhadores que são licenciados dentro de um quadro, dentro de uma conjuntura, dentro de um contexto como é o Sindicep, né? Abrange um território muito grande, é muito complicado. Nesse sentido, a gente é que tem que dizer das nossas dificuldades, das nossas necessidades e tentar reparar, né, todos os erros, todos os equívocos cometidos nesses dois governos, que são antissindicalismo, né? E que as propostas eram acabar com o sindicato, começando pelo financiamento sindical, começando pelo licenciamento dos dirigentes e outros problemas muito sérios. Hoje a gente enfrenta situações que, se não tivermos muito tato, né, muita experiência em negociar, em abrir oportunidades de rever, né, nossas contas, alguns sindicatos estão à beira da falência, porque não tem como custear exatamente toda uma movimentação e toda uma estrutura política que nós temos que fazer. Na área de comunicação é uma delas. Se a gente não avançar nesse projeto de comunicação sindical, nós estamos fadados ao fracasso, com uma tecnologia de ponta aí que nós temos, né, nos meios empresariais da comunicação. A gente não vai ter espaço para os trabalhadores. João, além de lutar contra os sindicatos, esses dois governos também sucatearam o serviço público, né? Acabaram, o que não acabaram ficou perto de acabar. Como é que está,
dentro dessa perspectiva também de negociação com o governo, a valorização disso e a restauração desse serviço público? Porque, afinal de contas, quando eles atacam o serviço público, achando que estão atacando os servidores, porque foi isso que fizeram, eles queriam atacar os servidores, acaba atacando de verdade a sociedade, porque quem precisa do serviço público é o povo. Né? Até porque as classes mais abastadas não precisam, ela paga um despachante e não precisa ir aos locais públicos. Como é que está essa situação? É sabido, né, por todos nós, os serviços públicos foram completamente, não foram destruídos, mas quase chegaram a essa questão da destruição, principalmente por alguns meios que são cruéis, né? A situação da não renovação de quadros, né? Dos não concursos públicos durante esse período todo, né? Reduziu muito, né, o quadro de funcionários, né, de servidores públicos que prestam serviço de ponta, né, na saúde, na educação, na segurança, né, e muitos outros setores. Todos nós temos uma marca de serviço público, né, se não no nosso corpo, através de uma vacina que possibilitou nós resistirmos a muitas doenças, mas toda a nossa vida você vai ver que ela está cercada de meios onde o trabalho proporcionado por um servidor público ou uma servidora pública lhe dá exatamente a garantia de cidadania, nos documentos que mostram sua existência de identidade, num passaporte, num atendimento de saúde, numa delegacia de polícia, enfim, toda a sua vida você vai ver que a concretude de sua vida, ela está marcada com serviços públicos de qualidade. A sua professora lá da escola, quando você começou, se foi uma escola pública, aquilo dali marca exatamente todo o crescimento, o desenvolvimento cognitivo que você vai ter até chegar à finalização de uma profissão. Enfim, toda essa história, que é uma história muito real e no Brasil nós temos tido a felicidade de alguns governos, alguns poucos governos, ter nos dado exatamente a garantia de termos esses serviços mais qualificados, né? Durante o governo Temer, o governo Bolsonaro, houve uma retirada, né, desses serviços, né? Reduzindo o número de servidores públicos, né? Achincalhando com os serviços. A gente está vendo aqui essa barbárie acontecendo no meio indígena, né? A FUNAI praticamente sufocada, né? E não dando as condições de vida, né, para populações que são extremamente sensíveis a qualquer aproximação, né, com outros povos, né? Nós somos vetores, levamos e trazemos, né? Então é complicado e a gente está vendo, né? Só para citar um exemplo. Então, nesse aspecto, o serviço público ele tem que ser visto, né, por esse governo com muita atenção, porque nós precisamos rever a situação não só do concurso público, né, para garantir exatamente que esses serviços aconteçam, mas também rever a situação de vida desse servidor, né, que não teve durante esses 6 anos, 7 anos, né, o seu salário, né, sendo atualizado com a inflação galopante, que pelos meios oficiais hoje chega a 27%, mas nós entendemos que é muito mais, né? O DIEESE apresenta outros números que nos mostram que foram números que nos permitiu, né, exatamente chegar numa situação aí de busca de financiamento para sobreviver, né? Cair nos bancos aí das vidas, das redes privadas bancárias, né? Coisa muito séria. Então isso daí terá que ser revisto por esse governo. Mas entendo que nós não podemos exigir desse governo de uma só vez que possa atender, né, a essa reclamação por parte dos servidores.
Nós temos que entender que ele trabalha hoje com uma peça orçamentária que ele não aprovou, né? Porém, nós temos uma margem e temos que trabalhar essa margem, assim como os outros poderes também tiveram, né? Mas não fica só nisso, fica em outros benefícios, como a alimentação, ticket de alimentação, assistência à saúde, creche e muitos outros benefícios que foram desqualificados durante todo esse tempo, né? Então, o servidor público que pensa somente no salário e não vê a composição do seu salário, ele pensa de uma maneira equivocada, né? Porque a gente, enquanto movimento, enquanto representação sindical, tem que estar atento a tudo quanto pode estar satisfazendo e beneficiando o servidor, né? E nesse aspecto tem plano de carreiras, né? Que dá, durante sua vida funcional, a vida do servidor, a qualidade que ele pode estar se qualificando, ele pode estar buscando meios, né, para melhorar o seu serviço e, ao mesmo tempo, ter o reconhecimento por parte do governo, né? Ele receber no seu salário o seu esforço e, com isso daí, devolver para a população, que é nosso patrão, né, a qualidade do serviço. João, tu és servidor do Instituto Federal, aqui no Maranhão. E durante o segundo governo, né, na realidade, o segundo governo Lula, foi feita uma grande expansão, principalmente aqui no Maranhão. Nós tínhamos apenas três escolas, hoje temos 27, não é isso? 27 ou 28 campos. E assim, mas nesses dois últimos governos, principalmente no último governo, a questão de custeio foi praticamente zerada e temos muitos problemas estruturais. Como é que está? O sindicato já está trabalhando em cima dessa demanda com esse novo governo para tentar equalizar essa situação? Sim. Não só o sindicato, como também as próprias representações dos reitores, né? Nós estivemos recentemente em Brasília e pude ver que o próprio presidente Lula, com o ministro da Educação, recebeu todos os reitores e puderam apresentar, né, toda essa catástrofe em relação às universidades e institutos federais, né? Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, nós tínhamos um orçamento aqui de 16 milhões, né? E hoje nós temos reduzido para metade, não chega a 8 milhões dentro do orçamento previsto para 2022 do Instituto Federal. Então, quem é atingido num processo desse é diretamente o nosso próprio aluno, né, que mais precisa, né? Precisa de extensão, precisa de aulas boas, precisa de laboratórios. Então, isso daí não é possível sem investimento, sem recurso, né? E quando você tem a incapacidade de gerenciar um recurso que era da ordem de 16 milhões e que é suprimido e que encolhe para 8 milhões, né? Quem sofre é um aluno, né? Porque ele não vai ter assistência, ele não vai ter o restaurante que o auxilia durante um período todo de trabalho, de aulas, né? Ele não vai ter as bolsas de iniciação científica e de intercâmbio que é necessário para o seu desenvolvimento profissional. João, outra coisa que tem batido muito, tem sido batido, até por ter sido uma das primeiras decisões desse novo governo, foi a extinção da FUNASA. Como é que você vê essa situação e como é que ela realmente está? Porque tem muito ruído nessa história toda. Como é que você vê essa história, ou essa situação e qual assim, os encaminhamentos? O que você acha que deve ser encaminhado em relação a isso? Bom, é uma medida provisória, e como medida provisória, ela pode ter uma vida curta ou uma vida longa, dependendo se for reeditada, e, enfim, passa por aquela burocracia do parlamento, né? Então, nosso esforço nesse momento é que, mesmo na possibilidade da sua reedição, que ela seja reestruturada, né? Vindo o órgão FUNASA não ser extinto, para a gente representar a nossa própria história, né? A história
da saúde ambiental, né? Essa questão das endemias, nós sabemos o quanto esse órgão e a sua história, como foi percorrida, né? E pelo um quadro de colegas que integram o sindicato, hoje a gente tem acúmulo sobre isso, né? Então a nossa luta hoje é dentro do parlamento e dentro do poder executivo, no sentido de haver um recuo, né? De não extinção, e se na verdade for extinta, né? Que não descaracterize não só os trabalhadores que lá estão, que são poucos hoje, né? Mas que possibilite ela viver de uma outra forma e com toda a sua história, porque isso daí é fundamental para a gente, né? Hoje a FUNASA trabalha com muitos projetos, trabalha com quase todos os municípios com menos de 50 mil habitantes. É fundamental para um estado como o Maranhão e outros estados da federação que tenha uma instituição como essa. Porém, né, nós sabemos que tem uma alegação em relação à corrupção, mas nesse país houve muita corrupção em todos os órgãos públicos federais, né? E na maior parte os servidores não são os culpados nessa história, né? Eles não carregam a culpa. Normalmente os gestores têm que estar muito atentos a isso, a essa questão da corrupção, e é a reflexão que eu faço, né? Quando se quer matar, né, uma doença relativo a isso que se coloca, né? Você vai matar o carrapato ou o boi, né? Ou então tem que se, toda vez que houver uma corrupção nesse país em órgão público, a gente vai extinguir o órgão, tá? É a forma que a gente vai ter de extirpar a corrupção no país. Bom, é uma reflexão que eu faço. Esse é outro ponto, né? Porque sempre que se fala em serviços públicos, vem essa questão da corrupção, dos governos, corrupção do governo, como se a corrupção fosse pré-requisito de um governo. E a gente está vendo agora também que não é bem assim. Por exemplo, nós temos aí um grupo financeiro muito forte que, inclusive, comprou a Eletrobras e que está envolvida com fraude, acabando com uma empresa enorme, Sim. Deixando os trabalhadores, né, sem saber o que fazer, e tudo no privado. E aí vem aquela questão, né, o tal do mercado não se assusta com isso, mas qualquer movimento do governo para preservar servidores públicos, para preservar serviços públicos, existe maior ruído. Como é que a gente pode enfrentar isso, esse tipo de discurso? Primeiro, o enfrentamento, ele tem que ser um enfrentamento consciente, né? Porque essa situação que é colocada para a gente, ela faz até parecer normal, né? Que Sim. O empresário é o coitado, né? Que está numa situação de quebra total, e se você for investigar esses sócios, né, que comandaram esse processo, né, relativo à quebra dessa grande empresa nacional, né, eles são pessoas que carregam status de milionários, eles têm um acúmulo de patrimônio formidável, e não foi atingido seus patrimônios, né, seus patrimônios particulares, né. E outra coisa, o que eles querem nesse momento é que o Estado brasileiro, né, financie exatamente toda a farra que eles fizeram, né, e alocando recursos que é patrimônio também do trabalhador, né, e das pessoas que investiram nessa empresa, que o Estado assuma, né, esse quebra e esse prejuízo, né. Não é possível, né, nós trabalhadores termos mais esse ônus, né, para nós darmos conta. Não é possível isso. Eu acho que o Estado brasileiro e os governos que executam políticas, eles têm que se preocupar mais com essa ordem, né? E eu acho que nós estamos descobertos em relação a essa questão das políticas econômicas que enfrentam isso daí como se fosse um problema nosso. O que pode acontecer é todos os trabalhadores irem para a rua como forma de pagar e sem exatamente ter uma perspectiva de receber seus direitos sociais e trabalhistas. Isso é um absurdo, né? Num país onde nós sabemos que a miséria está imperando, que a fome está aí alastrada
e que nós precisamos reconstruir, arregaçar as mangas. Agora, não podemos, de maneira alguma, arregaçar as mangas e dar a nossa parcela e pagar com o nosso próprio sangue, enquanto esses empresários vão ficar soltos aí como se nada tivessem feito. João, a gente está já acabando o nosso tempo, mas assim, tu estiveste lá no começo, na fundação do sindicato, e está hoje como presidente. É mais difícil construir o movimento sindical hoje ou naquela época? Eu acredito que são momentos distintos. Naquele momento, era um momento necessário para nós construirmos o sindicato, porque nós não tínhamos o direito de associação sindical. Nós tínhamos associações pequenas, de caráter mais recreativo, e algumas delas, obviamente, foram vanguarda no sentido de dar uma tonalidade política ao movimento. E nós, que eu falo, foram muitos companheiros que aqui não estão, já estão militando em outras frentes, mas foram fundamentais nesse processo de entendimento, né? Eram normalmente dirigentes dessa associação, mas compreenderam a necessidade que aquele momento histórico era um momento de superar as associações e transformar num sindicato onde reunisse força, onde reunisse uma mobilização e o enfrentamento através da luta. João, obrigado. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer a tua participação, né? Queremos agradecer também todos pela companhia e quero aguardar vocês para o próximo programa.